Eco Rodovias Ecor 3 é uma empresa de infraestrutura de logística voltada aí mais para concessões, administração de concessões de rodovias, principalmente na região sul e sudeste aqui do país. Quem é da região sul-sudeste provavelmente já passou por alguma rodovia administrada com concessão pela Eco Rodovias. Ela é controlada pela Primave Infraestrutura, que é do grupo italiano Gavio, e também pela CR Almeida, um grupo brasileiro. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Leonardo Aguiar, e aos amigos inscritos aqui no canal, obrigado pela força e que Deus continue abençoando sua vida com muita saúde, paz e prosperidade. E a gente está dando aqui uma sequência de um balanço das empresas que eu tenho na minha carteira, e aí eu estou comentando o meu pensamento a respeito, a minha visão sobre essas empresas e minha posição para este ano 2021. São 23 empresas que eu tenho em carteira, eu já falei de 3, Ambev, Banco do Brasil e Bolsa, que é a B3SA3. No último vídeo eu vou deixar aqui um link se você não assistiu ainda, é bem interessante. E agora, seguindo aqui a ordem alfabética, nós vamos falar hoje de Eco Rodovias, Engie Energia, Engie 3, e também nós vamos falar aí da Embraer EMBR 3. Então eu falarei um pouco dos números dessas empresas que eu tenho na minha carteira, falarei também os pontos fracos e os pontos fortes e a minha visão aí para 2021, meu pensamento para essas empresas aí. Espero que vocês gostem. E a Eco Rodovias, para quem já é aqui da região sul-sudeste, já sabe que ela tem algumas concessões. Eu vou falar aqui rapidamente algumas delas. A Ecovias, que é da Anchieta Imigrantes. Depois nós vamos ter a Ecoporto, que fica em Santos. Nós vamos ter a Ecopista, que é a rodovia Ayrton Senna e Carvalho Pinto, ali na região do Vale do Paraíba, em São Paulo. Ecocataratas, que fica na região do Foz do Iguaçu, no Paraná. Nós vamos ter a Ecovia, que é em Curitiba, Porto Paranaguá e o Porto de Antonina. Nós temos a Ecosul, que é na região ali de Pelotas. Ecovias do Cerrado também. Ecoponte, que é a Ponte Rio-Niterói. Nós vamos ter a Eco 101, que é em Espírito Santo. A Eco 135, Montes Claros, Minas Gerais. E a Ecopátio. A Eco Rodovias hoje está na minha carteira na 20ª posição. Ela tem um peso de 1,3% na minha carteira de investimento. Meu PM está em 13,37 e hoje ela está aí na faixa de R$ 12,94. Ela está com uma rentabilidade negativa aí de menos 3,20% na carteira, e ela não vem pagando dividendo nos últimos anos, e o último dividendo que ela pagou, se eu não me engano, foi em 2018. Ela está com PL de 25,5, um PL no meu ponto de vista caro. Ela está com preço sobre valor patrimonial de 10,52 também, estou achando caro. Se você não sabe o que é o preço sobre valor patrimonial, tem um vídeo que eu falo sobre isso, vou deixar um card aí para vocês. O ROIC, que é o retorno sobre o capital investido, né? Ela está aí com 13%, legal. O ROI, que é o retorno sobre o patrimônio, está em 41,2%, meu ponto de vista está ótimo. Dívida líquida, mais de 7 bilhões. É uma dívida alta? Temos que ficar atentos? Sim. Mas assim, como é uma empresa que mexe com infraestrutura, são obras grandes para longo prazo, então é meio que de entender que essa dívida seja alta mesmo, porque tem que fazer um investimento muito forte, né, na parte de infraestrutura. Mas é bom ficar de olho. O lucro líquido dos últimos 12 meses está na casa aí de mais de 280 milhões de reais, porém esse lucro líquido ele vem patinando nos últimos anos, então nós temos que ficar de olho, aí é um pouco preocupante isso. Ela está com ativo crescente, ok? O patrimônio líquido caindo, isso aí é péssimo, isso aí é um sinal muito preocupante, meu ponto de vista, na minha visão. E receita líquida crescente, ok, legal. Pessoal, se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais sobre esses números, eu vou deixar aqui indicação de 3 livros. O primeiro é esse aqui, Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde. Depois eu vou deixar a indicação desse aqui, do O Jeito Warren Buffett de Investir. E por último esse aqui do Benjamin Graham, O Investidor Inteligente. Então vai estar na descrição esses 3 livros. Se vocês quiserem comprar, eu vou deixar o link do site da Amazon, que aí a Amazon geralmente tem um preço bom, ela tem um preço geralmente bom e também um prazo de entrega bem legal. E você comprando aqui no canal, pelo link, você vai estar ajudando o canal, e nós vamos ajudar instituições de caridade aí, principalmente aquelas voltadas para atendimento de crianças abandonadas, então a gente vai estar dando uma força. Então você comprando, você vai se ajudar, primeiramente, com conhecimento, são livros aqui conceituados, clássicos praticamente, e você vai estar ajudando o canal, e o canal automaticamente estará ajudando outras instituições. Então parte de toda a renda aqui do canal será destinada para ajudar a instituição de caridade aí. Então voltando aqui, o que eu vejo de vantagens na Eco Rodovias, na Ecor 3? Ela tem os contratos dela são de longo prazo, então você tem uma previsão de receita, uma receita um pouco mais estável. Outro ponto que eu vejo positivo, nosso país ele tem uma demanda de logística, ele tem uma demanda de infraestrutura. Nosso modal, né,
a maior parte é por rodovias, então o Brasil adotou aí nas últimas décadas o modal de transporte por meio de rodovias. Então essas rodovias com o tempo elas precisam de manutenção, elas precisam de repente ampliação, de mais faixas, enfim. E aí precisam de empresas para executar esse serviço, administrarem, né? Então a Eco-Rodovias ela faz esse serviço, ela acaba cobrando aí por meio do pedágio, né? Então você tem uma troca, né? Ela fornece a rodovia boa, mas em compensação você tem que pagar o pedágio. Tá? Isso aí é uma concessão que o governo passa para a empresa lucra em cima disso. Então eu vejo que tem ainda um espaço grande para crescer. Isso, no meu ponto de vista, é a vantagem. A desvantagem que eu vejo, uma das controladoras esteve envolvida na Lava Jato, parece que até fez um acordo, eu dei uma lida aí por cima, até deixei um link do site do Ministério Público. O setor é bem regulado pelo governo, isso aí também eu vejo um pouco como desvantagem. Então ela depende de concessões, então tem essa questão aí da concorrência também. E o patrimônio líquido caindo, eu acho um pouco preocupante isso aí. Minha visão para 2021 da Eco-Rodovias, manter na carteira, não quero aumentar, não quero diminuir, quero que ela fique aí nessa casa de 1,5% na minha carteira. Tá? Eu não vejo grandes possibilidades aí em Eco-Rodovias, então, mas eu quero continuar na minha carteira. Agora nós vamos falar da ENGIE, EGI3, o código de negociação dela na Bolsa. A ENGIE é uma das maiores empresas privadas de geração de energia, ela tem 11 usinas, se não me engano, mais, de hidroelétricas, então ela é muito forte nessa questão de geração, ela também atua um pouco na parte de transmissão, ela também atua com outros fontes de energias renováveis, principalmente energia solar, energia eólica, ela também trabalha na parte de transporte de gás natural por meio de gasodutos, então ela é bem forte nessa parte de energia. É uma das maiores empresas privadas do Brasil. Hoje ela está aí em terceiro lugar, brigando ali com a Ambev, terceiro, quarto lugar na minha carteira. Ela tem um peso de 5,29%. Meu PM é R$ 42,54 por ação. Porém, hoje ela está sendo negociada a R$ 43,40, me dando uma rentabilidade na casa de 2%. E os dividendos pagos para mim na minha carteira nos últimos meses, nos últimos anos, foi na casa dos 3%. Ela está com um PL de 15,5, eu acho um PL caro, do meu ponto de vista. Um preço do valor patrimonial também 5,05, também acho um PVP um pouco caro. Ela tem um dividend yield de 3,9, quase 4%, eu acho legal, tá ok. Ela tem um ROIC aí de 14,7 e um ROI de 33,4. Para mim são números bons. A dívida de mais de 12 bilhões é uma dívida bem alta, bem forte. É normal que é um setor de infraestrutura, tem que fazer muito investimento, mas eu fico um pouco incomodado com esse tipo de dívida muito assim grande. Então tem que ficar atento aí com relação a essa questão da dívida, né? Um lucro líquido aí de mais de 2,3 bilhões nos últimos 12 meses, lucro bem legal, crescente, né, nos últimos anos, se a gente for ver. Ela também está com ativo crescente, patrimônio líquido está estável, mas no topo, e receita líquida crescente também está ok. As vantagens que eu vejo, ela está no setor perene, ou seja, um setor que aí vai muitos anos, é um dos setores mais queridos aí dos investidores de longo prazo, no caso aqui o Léo gosta muito de setor, se você é um investidor de longo prazo, acredito que você também deve gostar, né, do setor de energia. Há um aumento de demanda de energia que a gente vê para os próximos anos, tá? Cada vez mais as pessoas demandam energia. Essa questão do carro elétrico, também sempre falei em alguns vídeos que eu falei sobre ENGIE, né? Tem uns vídeos que eu falo sobre ENGIE. Carro elétrico, as pessoas usam muita coisa elétrica hoje, muito mais do que no passado, e a tendência é aumentar esse tipo de consumo de energia. Também há uma demanda por energia renovável, energia limpas, né, alternativas, como eólica, solar, que a ENGIE vem atuando bem nesse setor aí. E uma outra vantagem é que ela tem um mix de energia, então ela não fica só ali nas usinas hidrelétricas, ela tem a parte também de transmissão que ela está começando a atuar, a parte do gasoduto, ela é muito forte aí nessa parte de gasoduto também. A desvantagem que eu vejo é um setor altamente regulado pelo governo, então eu acho aí uma parte preocupante, depende de concessões e tem um risco de falta de chuva, tá? Minha visão é mantê-la na carteira aí na faixa de 6 a 7%, então quero ter ela aí nessa faixa, não vou aumentar, não vou diminuir a posição, vou manter aí na faixa de 6 a 7%. Então eu tenho um vídeo que eu falo melhor o que a ENGIE faz, então vou deixar aqui na descrição, vou deixar também um card, então dá uma olhada depois que é muito interessante. E por último nós vamos falar da Embraer, código de negociação EMBR3. A Embraer é uma das gigantes aí do fabricante de aeronave. Ela é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos. A Embraer é uma das empresas que mais tem vídeo aqui no canal, então vou deixar até uma playlist da Embraer, se vocês quiserem
dar uma geral aí na Embraer. Eu tenho muito vídeo falando sobre a Embraer. Ela está em 19º lugar da minha carteira, 1,31% de peso na minha carteira. Meu preço médio está em R$ 12,49, porém ela está sendo negociada na bolsa hoje aí na casa dos R$ 8,60. Então eu estou com uma rentabilidade negativa de menos 31,09%. A Embraer foi a que mais sofreu na minha carteira aí. Eu tive uma queda aí praticamente quase 50% na crise e ela não se recuperou. Você vê que ela ainda está negativa 30%. Por isso é importante a diversificação. Eu sempre bato nessa tecla. Pessoal, se eu tivesse todo o meu capital em Embraer, hoje eu estaria aí com as calças na mão. Ainda bem que eu tenho diversificado diversas empresas. Tenho 23 empresas na carteira, então para mim a Embraer, se virar pó ou virar zero, não vai impactar tanto, porque eu vou perder aí 1% do meu capital, 1,31. Por isso a diversificação é importante. Ela não paga dividendos, é uma empresa que há algum tempo já vem tendo prejuízo, então zero dividendos nos últimos anos. O PL está 1,42 negativo. Ah, é de se esperar, né? Por que será que está negativo? Porque a empresa vem dando prejuízo por muito tempo. O preço do valor patrimonial está 0,40, tá barato, né? Porque você está comprando a empresa aí praticamente por menos da metade do preço que ela vale de patrimônio. Porém, tem uma explicação para isso. É uma empresa que vem apresentando resultados ruins, vem apresentando prejuízos. Tem os aspectos positivos e negativos, nós vamos falar aqui. Mas o preço do valor patrimonial de 0,40 é um preço sobre valor patrimonial muito bom, porém tem que ficar ciente que você vai ser sócio de uma empresa que vem dando prejuízo nos últimos anos. O ROIC negativo, também, isso é normal, vai ser dívida líquida de mais de 13 bilhões. Gente, isso é muito preocupante. Quando eu comprei a Embraer, ela estava com caixa positivo de 4 bilhões. Ela estava com... Se ela pagasse todas as dívidas, ela teria 4 bilhões de caixa, se não me engano. Tá? Se não falha a memória. Foi uma das coisas que me chamou a atenção de ter a Embraer na minha carteira na época. Hoje, a coisa inverteu totalmente. Ela está com 12 bilhões de dívida em caixa. Então está muito, muito pesada essa dívida. E o pior, o lucro líquido também negativo de 4,4 bilhões nos últimos 12 meses. Muito preocupante, caindo muito o lucro líquido, né, negativo. O ativo está crescente, né? Então essa parte legal. O patrimônio líquido também está crescente, né, por incrível que pareça. Porém, a receita líquida vem caindo. A gente sabe, tem a crise, mas antes da crise já esse panorama já vinha acontecendo. Vou falar aqui das vantagens. A Embraer é uma marca consolidada não só no Brasil como no mundo. Ela é muito respeitada pela qualidade dos seus produtos, das suas aeronaves, do seu serviço de manutenção e também pela segurança. A Embraer tem pouco histórico de incidente ou acidentes com suas aeronaves. Então é uma marca muito conceituada e respeitadíssima tanto no Brasil como lá fora. Ela também atua muito forte no segmento de luxo. Esse mercado de luxo vem crescendo, então ela tem os jatos comerciais mais luxuosos assim. Então é um mercado que vem crescendo, a Embraer também está atendendo bem essa demanda. Outro ponto positivo é a questão do segmento de defesa e segurança, que a Embraer está atuando, é um dos segmentos que tem dado lucro para a Embraer e ela vem focando nisso aí nos últimos anos, nos últimos meses. Eu tenho visto bastante entrega saindo aí na parte de defesa e segurança, dos cargueiros, dos super tucanos, tá com alguns projetos aí de navio, enfim, essa parte de radar, né? Então ela tem uma série de produtos voltado para defesa e segurança, que, no meu ver, aí é super interessante. Agora, as desvantagens. Setor aéreo, setor de aviação, setor que ele é muito sensível à crise, então, principalmente essa crise agora, que muitos países fecharam fronteira, enfim, as pessoas deixam de viajar, tanto para negócio como para passeio, quando qualquer crise que tem, o setor de aviação ele é o que mais sente. É um setor também muito competitivo. Também, há um risco, o próprio setor de aviação em si é um risco. Deus o livre, acontecer um incidente ou um acidente com uma aeronave da Embraer, isso pode dar uma mexida na empresa, não só com a Embraer, qualquer outra empresa que fabrica aeronaves, né, concorrentes da Embraer. Se acontece alguma coisa nesse segmento, dá uma balançada, dá uma arranhada na marca, vamos dizer assim. Então há esse risco, né? A gente tem um monte de milhares de aeronaves da Embraer voando, então você tem esse risco também, que não pode ser descartado. E os indicadores, né? Os indicadores da Embraer já não vêm bem há um bom tempo. Minha visão aqui, gente, é mantê-la na carteira, então eu quero ela nessa faixa de 1,5% até 2% na minha carteira. Eu quero mantê-la para o ano de 2021, não vou aumentar a posição, não vou vender, eu vou mantê-la nessa posição aí de 1,5%. Que para mim é extremamente confortável, tá? Se caso acontecer alguma coisa com a Embraer fechar ou falir, acontecer alguma coisa, estou tranquilo, porque
ela só vai representar 1,5% da minha carteira de renda variável, não é dos meus investimentos todos, é só da carteira de renda variável. Por isso que é importante a diversificação. E eu tenho diversos vídeos falando sobre isso. Lembrando, claro, gente, que nada aqui é recomendação de compra ou venda de ações de investimento ou de alguma empresa que eu falei aqui. É somente o meu pensamento a respeito dessas empresas, porque tenho na minha carteira e qual é o motivo e qual a minha posição aí para 2021. Gostaria de mandar aqui um abraço aqui para a inscrita Thaís Moinhos, para o Gustavo Charamba, para a Adriana Rocha e para o William Vasconcelos. E para os demais aí que se inscreveram no canal, um abraço, tudo de bom, fique com Deus.